Testemunho do dia 8 de outubro de 2017. Barcos pequenos. Amados, 8 de outubro de 2017, às 6 da manhã. Estávamos em família fazendo culto e pedindo ao Senhor por todas essas situações que estão acontecendo ao redor do mundo e o que estamos vivendo aqui em Porto Rico. Estávamos meditando sobre tudo isso e lendo a meditação Maranata, que é uma tremenda meditação para este tempo, porque ela especifica tudo o que está acontecendo agora. De repente, já como eu não estivesse mais lá no culto, fui levada para uma planície perto de uma montanha. Eu vi que estava semeando em cubos e de repente me mostraram várias montanhas e vi homens que construíram pequenos barcos. Vendo a montanha tão grande, esses barcos que foram construídos, eu vi que tinham 25, 50 ou 75% da altura das montanhas. E eram arcas, pequenos barcos. Então as pessoas que estavam trabalhando neles estavam muito ocupadas porque viram que estavam fazendo esse trabalho com urgência. De repente, também me mostraram filas de pessoas nessas montanhas e começaram a subir e a entrar nas arcas, nesses barcos que já estavam acabados. Quando todos entraram, uma tempestade terrível começou e eu vi como tudo se movia com força. Não sei, de repente, estava dentro de uma arca e pude ver que havíamos entrado e que éramos famílias, mas muitas delas não estavam completas. Sofremos porque vimos que nossas famílias não estavam completas. E uma situação muito triste de sofrimento começou dentro desses barcos. De repente, a fúria da tempestade que estava lá fora começou a ser sentida e todos nós nos viramos na arca por causa do forte movimento do que estava acontecendo lá fora. Em um determinado momento pensei, vamos perecer. Mas naquele momento meu companheiro apareceu e me disse, vá e olhe com cuidado. Então vi um anjo que estava na porta vigiando a entrada deste. Então eu também fui levada para fora do pequeno barco e pude ver como o nosso barco e os outros também foram fortemente abalados. Mas eles não podiam perecer, porque os excelentes anjos de Deus com toda a sua glória guardavam esses barquinhos. Meu companheiro me disse, só um pouquinho e tudo vai passar. De repente, quando terminou de dizer isso, tudo parou e a calma voltou. Então, eu vi os pequenos barcos. Eles começaram a abrir, abriram suas portas. Todos saíram correndo montanha abaixo. Seus rostos brilhavam, não mais refletiam medo. Então eles correram para as multidões e conversaram com eles, mas eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Eu sei que alguns responderam e outros ignoraram, mas aqueles que responderam também começaram a brilhar. E isso eu pude ver que era simultâneo em todos os lugares do globo terrestre. Muitos mais receberam a brilhante paz de Deus em seus rostos. Enquanto eu estava assistindo tudo isso e dizendo, Senhor, quão maravilhoso, veja quantas pessoas estão aceitando e veja como está a sua paz no rosto deles e como eles começam a brilhar. De repente alguém deu um sinal. Esse sinal não veio do céu. Eram homens com a escuridão no rosto, que começaram a perseguir aqueles que traziam luz em seus rostos. Por sua vez, vi outro sinal, vindo dos anjos. Eles nos deram a ordem de subir as montanhas. Quando eu olhei para as montanhas, os barcos não existiam mais. Eles não estavam mais lá. Eram as mesmas montanhas, mas o barco não estavam mais lá. Agora estávamos subindo a colina e os anjos lideravam a multidão e também a retaguarda. Eles nos dirigiram para as montanhas. Eram montanhas muito íngremes e nós fomos para esconderijos que só os anjos conheciam. E lá nós estávamos reunidos, embora tudo estivesse indisciplinado. Lá nós fomos sustentados pela oração e a presença destes anjos.
Em seguida, as famílias começaram a se reunir novamente, mas infelizmente muitas das famílias estavam incompletas. Elas começaram a sofrer pela perda. O sofrimento, amados, era tal que não era desejado que Jesus viesse ainda, para que houvesse tempo para eles. Era isso que as famílias que ali estavam queriam, as que eram incompletas. Então eu fui a um anjo que estava nos guardando e disse: é o fim? E ele disse: sim, assim é. E eu disse a ele: e os que estão faltando aqui? Eles se perderão para sempre? Eu vi muitas famílias que eu conhecia, até mesmo minha própria família, e vimos que havia membros ausentes dessas famílias lá. E por isso eu fiz essa pergunta. Ele disse com dor nos lábios e parecendo muito triste: isso mesmo, é o fim. Comecei a chorar com um grito forte. Naquele momento eu desmaiei, ele colocou a mão em mim e me disse: ele vai enxugar cada lágrima e a dor não vai mais existir. Então, enquanto estávamos nesse terrível sofrimento, eu ouvi um trovão. Vi como um trovão alto e outro e outro. Foram trovões que envolveram todo o globo terrestre. Nós entendemos o que foi dito lá e nós apreciamos a libertação iminente fora do globo terrestre. Tudo estava em comoção. O furacão tempestuoso não tem força antes de tal magnitude de destruição do que eu estava vendo lá, do que estava sendo mostrado para mim. Então, nós não sentíamos que íamos perecer, mas sofremos por quem estavam ante tão grande furor, do que estava acontecendo lá no mundo. De repente, enquanto tudo isso estava em choque, vimos um sinal do céu, uma pequena nuvem na qual o anjo da guarda nos avisou que era o sinal do Filho de Deus. Nos alegramos com a notícia, mas sofremos por nossos seres que não vimos lá, que sabíamos disso, que era o fim, não haveria oportunidade para eles, que eles estavam perdidos. Mas começamos a subir e os anjos nos elevaram até a nuvem para receber nosso grão de Deus. Nosso grande soberano olhou para a nossa dor. Era uma dor terrível que nos infligiu a separação de nossos entes queridos. Ele levantou a mão direita para o céu e disse: eis que faço nova todas as coisas. Vinde, benditos do meu Pai. Então, naquele momento, nossas lágrimas cessaram e todos nós exclamamos: aleluia, bendito Santo Deus. Nossas lágrimas não estavam mais lá. Fomos ascendidos, jubilosos à pátria celestial, e daí já não me foi mostrado mais nada. Tudo se passou, mas eu louvo e glorifico o meu grande Deus por sua promessa e sua firme esperança de salvação. Eu espero, pela graça de Deus, que todos nós possamos ir para a pátria celestial. Embora tenha sido mostrado lá que muitos de nós sofrerão, porque nossas famílias não estarão completas. Aqueles de nós que chegaremos lá, sejamos salvos pela graça do Senhor e que possamos aceitar este sacrifício abençoado de Jesus Cristo, para que possamos desfrutá-lo eternamente. Sejam todos abençoados em Cristo. Que Deus nos abençoe.